Deus, que é o Deus de toda graça, Ele é Deus. Ele é Deus significa que Ele tem todo o poder em meio a toda a sua misericórdia. E Ele é o Deus de todos os tempos e modos, e Ele sabe juntar coisas que a nossa mente humana não consegue juntar, né? Porque Ele é Deus. Nesse sentido que Ele é o Deus eterno, o Deus da palavra. A sua palavra se cumpre. O que Ele falou, falado está. Isso é Deus. Por outro lado, nós somos seres humanos, frágeis e que precisamos de Deus e que deveríamos nos entregar a Ele. Porque se de um lado a palavra do Senhor tem de se cumprir, por outro lado Ele não terá ninguém como inocente, porque a gente não precisa pensar como Deus agiria, eu preciso pensar como eu tenho de agir em resposta ao seu amor. Porque aqui que nós temos, na continuidade da história entre Davi e Saul, é a soberania de Deus em meio a situações incomunicáveis. De um lado você tem um Saul chamado por Deus, babando de inveja, se tornando cruel em relação ao povo sobre o qual Deus o colocou. De outro lado você tem um povo que clamou insistentemente por um rei, porque eles queriam ser como as demais nações. Aí Deus disse, o rei vai dizimar tudo que vocês têm. Está lá no comecinho do livro de Samuel. Não, mas nós queremos assim mesmo o rei. E aí o rei Saul, em meio às suas invejas, está cumprindo a vontade do povo. Deus não terá ninguém como inocente. Né? É nisso que Jesus fala, pelas tuas palavras serás condenado. Nesse sentido, olha o que você está pedindo. Não é no sentido de, ai, desgraçado, tem medo da pelada. Não é isso não. É no sentido de que a sua confissão tem um peso. Quando você fala assim, nós queremos um rei, e Deus avisa, esse rei vai ser destruição para a vida de vocês, e vocês insistem, Deus levanta o rei, Deus o consagra, mas vocês pediram, terão de arcar com as consequências. Aí é quando a vontade divina se junta com a teimosia humana, e Deus não tem ninguém por inocente, porque o seu amor inclui o fato de que a gente precisa se ver com as nossas escolhas. Né? Nesse sentido, a gente tem também um povo sofrido, mas que pediu aquilo. De um outro lado, nós temos o Davi sendo preparado para ser rei, podendo ser bênção na vida de Saul, mas o Saul jamais encararia Davi como bênção na vida dele. Junto com isso, nós temos a família sacerdotal, descendentes, né, de Itamar, descendentes de Eli, que Deus falou, olha, eu queria continuar a casa de vocês, mas vocês transgrediram a minha palavra, então os sacerdotes da sua família vão morrer na flor da idade. E aí, em meio a essa inveja toda de Saul, cumpre-se essa palavra, porque a família do sacerdote Aimeleque, por mais que ele como indivíduo fosse um homem íntegro, viu Deus na vida de Davi e o recebeu, em meio à sua integridade, aquela família foi, de alguma forma, massacrada e aniquilada de Israel. Né? E por que eu estou falando que Deus comunica pontos incomunicáveis? Porque isso não torna Saul inocente, o executor da vontade divina, e não torna a família, os descendentes de Eli, inocentes. Deus vai cobrar a cada um conforme a luz que recebeu, mas a sua palavra se cumpre. E não adianta a gente ficar dando explicações sobre o cumprimento da sua palavra. As explicações que eu tento dar aqui nessas reflexões meditativas é para que a gente se coloque responsáveis diante de Deus e não para ficar amaciando Deus para você. Deus é Deus e Ele sabe se revelar a cada um. Eu estava me lembrando, uma vez eu estava conversando com uma pessoa via aplicativo e eu estava falando sobre a misericórdia que Deus tem de mulheres que abortam no desespero delas, porque abortar é diferente de assassinar. Abortar significa você interromper uma gestação, no caso que o Supremo Tribunal Federal do Brasil quer, é que as mulheres sejam livres para interromper uma gestação até 12ª semana, posto que a ciência comprova que uma vez que o ser vivinho está ali, isso não significa que ele é uma pessoa, porque ele não tem nem sistema nervoso central para sentir dor ou para reagir ao estímulo da vida. Né? Por isso que eles querem liberar para aquela mulher que quiser, não é uma obrigação, não é uma imposição, aquela mulher que quiser
ela possa interromper essa gestação. Aí a pessoa olhou aquilo tudo, eu falei, até porque quem Deus quer que nasça vai nascer, isso não interrompe em nada os propósitos divinos. Eu sou, digamos assim, fruto de um aborto mal sucedido, né? Vim saber disso depois do falecimento da minha mãe. E olha aí, quem Deus quer que nasça, nasce. E eu estava dizendo essas coisas para a pessoa e ela me solta essa frase, olha, se Deus estiver nisso que você está falando aí, eu não quero esse Deus, eu não sirvo a esse Deus, algo do tipo. Aí eu voltei a mensagem para ela, falei, olha, essa frase que você disse é muito grave, porque eu não vou limitar Deus a nada na minha vida, eu sei da misericórdia de Deus, eu sei que quem Deus quer que nasça vai nascer, tanto quanto sei que Deus todos os dias perdoa e releva uma decisão de uma mulher que não quis uma gestação. E que Deus compreende a justiça e o Estado brasileiro em amparar as mulheres até este período onde o sistema nervoso central não funciona plenamente, né? Que é muito melhor do que um feto chegar aos 5 meses e a gente fica vendo aquelas imagens aterrorizantes de redes sociais onde a pessoa está lá torturando um feto que sim, já está reagindo ao assassinato, aí é assassinato. Agora, enquanto não tem cérebro funcionando plenamente, é um ser vivo como esses aqui que eu acabei de matar. Esfreguei minha mão aqui, ó, morreram vários seres vivos. Não são pessoas, né? E aí ela diz isso, esse Deus eu não quero. Falei, pode ficar tranquilo que Deus não vai se revelar assim a você. Deus não vai te chocar. Deus não vai te desapontar. Tipo, caminhe na sua cegueira, né? Como disse o apóstolo Paulo, né? Quer vejamos, quer sejamos cegos, estamos no Senhor. E Ele releva cada um. O que a gente não pode fazer é usar da minha cegueira para julgar o outro ou usar da minha lucidez para diminuir o outro. Ali trata-se de uma pessoa que tem lá o seu orgulho, tem uma certa formação, trabalha com educação, poderia influenciar muitos jovens mostrando-lhes o amor de Deus, mas prefere esse Deus que vai ficar brigando por causa de embriãozinho. Enquanto Deus fica indiferente à morte, ao sofrimento de muitas mulheres adultas vivas. É isso que significa, pelas tuas palavras serás condenado, que muitos se condenam. Se Deus não for assim como eu concebo, eu não quero esse Deus. E eu não estou querendo estabelecer um Deus, eu estou seguindo ao Deus de amor. E olha como é que o amor dele é misterioso, escandaloso e sabe resolver todas as questões. A gente tem aqui, ó, Davi, depois que foi para a caverna de Adulão, com um monte de gente lascada, como você pode ver nos vídeos anteriores, no vídeo anterior que eu vou deixar aí para você, Deus o aconselha a voltar para as regiões de Judá, quer dizer, Deus o manda para a guerra, que é aquela guerra entre Davi e Saul era do Senhor, né? E aí o Saul fica sabendo que Davi está na região de Saul, ameaçado porque ele sabia em meio às suas invejas que Deus era com Davi. O que o Saul faz? Ele chama os benjamitas lá, o pessoal da corte, o pessoal da cidade, né, da tribo, e ele fala assim, Davi está dando aí para vocês fazendas, está dando benesses, Davi está bancando o comunista agrário para ter o apoio de vocês, porque vocês, ó, vai dizer o versículo, capítulo 22, versículo 7, Davi está dando isso tudo para vocês, para que todos tenhais conspirado contra mim. Já começa a mentira, porque ninguém estava conspirando contra Saul. O reinado dele estava horrível, ele estava maltratando a população, ele estava dizimando a população, ele estava preferindo andar sobre a sua ignorância, conforme o presidente atual do Brasil anda fazendo, mas ninguém estava conspirando contra ele. Isso é uma mentira, fruto de inveja que ele estava tendo de Davi. Então, para vocês conspirarem contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vocês que se doa por mim e me participe, que meu filho contra mim instigou o meu servo para me armar ciladas. Olha como que a mentira vem misturada com coitadismo, com negacionismo, muito presente no Brasil, não é verdade? Ninguém tem dó de mim, eu que levei a facada. Presidente, 200 mil pessoas estão morrendo, mas foi eu que levei a facada, ninguém tem dó de mim. É o Saul aqui, mesmo espírito, né? A única diferença é que Bolsonaro e Saul foram desejados pelo povo, e no caso de Saul, Deus o ungiu com todos os ritos, ou seja, Saul tinha toda uma chance de se converter em sendo rei. Ele foi só se deteriorando,
E Bolsonaro nem passa pelo conselho divino, ele só passa pela fantasia frustrada dos crentes que o mantém lá, apesar dos crimes publicados por dias com muitas provas que ele comete todos os dias, né? Grande será o preço que o Brasil já está pagando por defender isso. Aqui não. Aqui é um rei que Deus de fato levantou e que também será punido. Aí, o Doeg, o Edomita, né, nesse vídeo que eu vou falar sobre quando Davi precisou mentir ao sacerdote Aimeleque, tinha preso lá, por questões de purificação, um Doeg Edomita. E nós sabemos que os Edomitas odiavam Israel, porque Israel era descendente de Jacó, irmão de Esaú, que ali tinha uma inveja instituída pela família, né? E aí, vou até deixar uma pregação que eu fiz sobre isso, sobre o Jacó e Esaú, se um era melhor do que o outro, porque há muitos mitos na tradição cristã acerca desses dois, não é verdade? Aí o Edomita fala assim: ô Saul, eu vi lá quando Davi chegou no tabernáculo e procurou o sacerdote Abiatar, e aí o sacerdote Aimeleque, ele consultou o Senhor por Davi, quer dizer, ele estava elogiando o sacerdote, porque tudo que Davi estava fazendo estava sob a consulta ao Senhor. O sacerdote consultou ao Senhor e o Senhor orientou o sacerdote a ser a favor de Davi, né? Aí as palavras do Edomita, né? Viu o filho de Jessé chegar a Nob, Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. O que tem de errado nisso, né? Então o rei mandou chamar Aimeleque. E aí o sacerdote Aimeleque não se faz de rogado, porque ele vai dizer assim, Saul vai dizer para Aimeleque: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Mentira. O sacerdote não sabia de nada, porque o Davi mentiu para o sacerdote. E o Davi, em mentindo para o sacerdote, ele não estava conspirando contra Saul. É isso que o negacionismo faz a pessoa criar um argumento de coitadismo. Ai, todo mundo conspira contra mim. Ai, todo mundo conspira contra a minha cloroquina. Todo mundo está querendo arrancar o dinheiro do povo para vacinar. Não, gente, isso tem que ser feito. Mas é assim. De Saul a Bolsonaro, o coitadinho vem com essas coisas, essas teorias conspiratórias. Porque nem o sumo sacerdote e nem Davi estavam conspirando contra Saul. Por que conspiraste contra mim, tu, filho de Jessé, pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas? Gente, qual é a cilada que Davi estava armando contra Saul? Davi só estava escondido numa caverna de Adulão, com muita gente endividada, amargurada de espírito e carente, insegura, precisando de amparo. Ninguém estava conspirando contra Saul, eles só estavam se refugiando de Saul, né? Mas o coitadista transforma a luta social em conspiração. Muito parecido com a situação que a gente vive hoje no Brasil. Ai do professor que se levantar para lutar pelo seu salário. Ai do funcionário que se levantar. Ai da mulher que procurar a justiça. Ai, esse povo rebelde conspirando contra o homem ungido do Senhor. É um coitadismo satânico esse, né? E aí, o Aimeleque não se faz de rogado e diz: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Elogiou Davi, não sabendo ele que Saul ia ficar louco, né? A casa de hoje que consulta a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Ou seja, eu não conspirei contra você não, rei Saul. Eu não fiz nada contra você, eu só fiz a favor de Davi. Esses argumentos são interessantes, porque eu não estou sendo contra a vida, por exemplo, quando eu sou a favor da descriminalização do aborto. Eu estou sendo a favor da mulher. É isso que o sacerdote estava dizendo. Mas o conspirador que se passa por conspirado, ele tem esses raciocínios. Não, se você ajudou Davi, você está conspirando contra mim. Mas isso é cabeça de louco, invejoso, de gente que já perdeu a humanidade. Olha como é que Saul vai perdendo a humanidade. Ele vai dizer assim,
mesmo o Abiatar sendo fiel e mostrando que ele não estava conspirando contra o rei, que ninguém ali estava conspirando contra o rei vai dizer aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor. Olha a loucura do cara. Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi. Ou seja, conspirar contra o rei era um mero estar de mãos dadas com Davi. Como você compreender a situação sofrida de alguém é você se tornar rebelde, de ideologia de gênero, essas mulheres aborteiras. E na verdade a gente só está tentando proteger quem precisa de proteção. Mas aqui não, para o invejoso, foi para o lado de Davi, está conspirando contra mim. Sendo que ele era o grande conspirador mor o tempo todo contra Davi e contra o seu povo. Porque agora pronto, ele já andou matando o povo. Agora ele vai matar a classe sacerdotal toda. Olha aqui. Ele vai dizer assim: volvei, né, porque são todos contra Davi, porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porque eles não sabiam que Davi estava fugindo de Saul. Quer dizer, estavam todos corretos. Davi não contou para o sumo sacerdote o que estava acontecendo. Ele fugiu, né? O sacerdote não sabia, vai morrer por aquilo que não sabia. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes, porque até os servos do rei tinham mais senso do que o rei. Então disse o rei a Doeg, o edomita: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal. O cara edomita babador de inveja matou 85 servos do Senhor, sacerdotes, que não tinham feito nada contra o rei. E aqui vai dizer os comentaristas que 85 sacerdotes, mas tinha ali, que fazia parte também daquelas pessoas todas, umas 300 pessoas, fora outra coisa mais grave que Saul vai fazer. Olha só, Deus colocou um rei em Israel para proteger Israel de amalequitas, de midianitas, de quem viesse de fora. Aí você tem o quê? Um homem cheio de inveja de um Davi matando o seu próprio povo, porque agora ele mata a casta sacerdotal. E aí vai dizer o versículo 16, 19 na verdade: também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada homens, mulheres, meninos e crianças de peitos, e bois, e jumentos e ovelhas. Isso não te lembra alguma coisa, não? Quando, vou deixar aí para você assistir também o comentário que eu faço sobre isso, Deus mandou Saul acabar com os amalequitas. Deus mandou Saul acabar com os amalequitas. E os motivos disso estão na descrição do vídeo que eu vou deixar para você aqui. Aí o Saul bonzinho matou todo mundo, preservou a vida de Agag, o rei dos amalequitas, e não quis matar animais e bois, não, trouxe o melhor para o Senhor. Para o Senhor, ou seja, para a minha conveniência, Deus vai ter que aceitar esse meu propósito. Quando Deus diz para ele: não deixe nada com vida, confie em mim que eu estou dizendo, a ordem é minha, não é de espírito beligerante miliciano de vocês, é minha. Eu é que quero que vocês não deixem nada com vida, pelos motivos que estão explicados no vídeo. Aí o Saul é o bonzinho. E aí Deus falou: Saul, você não me ouve. Você não vai ser perseverante nesse reino. Quando você acabar de reinar, outro virá no seu lugar. Agora aqui não. Em nome do ódio que ele tinha, o ciúme que ele tinha, o pavor que ele tinha de Deus na vida de Davi, o que ele faz? Ele mata a casa sacerdotal e agora mata todo um povoado. E aí o texto descreve: mata até crianças de peito. É igual um conservador. Conservador não quer saber da mulher que está reclamando pelos seus direitos, da criança que está passando fome. Estou falando isso que eu conheço gente conservadora que dizia assim: por que nasceu no orfanato? Para que vai adotar a criança que está no orfanato? Se está lá, deve ter alguma maldição. Deus é que deixou lá, o conservador não consegue se compadecer de uma criança no orfanato, mas ele vai ficar te vigiando, mulher, por um embriãozeco que está dentro do seu útero. Vai vigiar o que está dentro do seu útero, porque ele não vigia os cientistas que jogam milhares de embriões fora por dia, enquanto estou aqui gravando, né? São capazes de ficar vigiando o embrião que está na barriga de uma mulher, porque eles vão ver a quantidade de embriões que são jogados fora todo dia por cientistas, por médicos que trabalham com inseminação in vitro,
por uma série de procedimentos. É aborto só se for um minúsculo ser vivo, que ainda não é uma pessoa, na barriga de uma mulher. Assim são os conservadores, eles lutam pelo mosquito e ficam engolindo camelos da injustiça, da desigualdade. Vai dizer igual aquele Roberto Justo, não, o moleque pega e nem morre. Ou como o presidente Bolsonaro, que o brasileiro, o cara nada na água do esgoto e nem morre. Isso tudo usando para não cuidar da população que está contaminadíssima pela Covid-19. Porque não bastam os 200 mil pessoas, mais ou menos, que estão contaminadas, porque é tudo subnotificado. O pior é a imensidão de cerca de 7 milhões de brasileiros que foram contaminados e que vão ficar com sequelas terríveis, né? Porque as sequelas também ficam. Aí até acerca disso o presidente usou um argumento, falou assim, não, então, melhor que ficar com sequelas terríveis é morrer. Um outro, né, ministro da economia disse aí, ele ou alguém da equipe dele, em off, que é bom que morra esse tanto de pessoas para ter uma economia na Previdência Social. Ou seja, um bando de Saul que atentam contra a população com o dinheiro que ganham dessa população. E ao mesmo tempo essa população alienada acha que isso é coisa de Deus e ficam adorando essa corja de satanases que governam o país em nome de seus tradicionalismos. Aí, o Saul então, bonzinho com Amaleque, com os amalequitas, com Agag, ele mata o seu próprio povo. E aí vai dizer o texto que um dos filhos do sacerdote, possivelmente que estava celebrando na época, na hora da matança, o filho de Aimeleque, chamado Abiatar, ele foge para Davi e vai dizer para Davi, olha, Saul exterminou todo mundo da casa do meu pai e eu vim me esconder aqui. E aí Davi fala assim, olha, a culpa é minha porque eu sei que o Doeg estava lá no dia que eu fui conversar com seu pai. E aí esse Doeg fez isso, então a culpa dessa morte é minha. Fica aqui porque quem está te procurando, está me procurando. Fica aqui, você estará seguro, já com a certeza de que o Senhor tinha falado com ele que iria protegê-lo. Mas eu estava dizendo para você que o Deus de toda a graça, o Deus cheio do seu amor, que Ele é todo amor, Ele comunica coisas às nossas percepções incomunicáveis. Aqui, por exemplo, nessa mortandade dos sacerdotes e na mortandade do povo, tem cumprimento de duas coisas. Lembra-se que o povo disse lá atrás, no começo do livro de Samuel, acho que é Samuel capítulo 8, né? Nós queremos um rei. Aí Deus disse, o rei é isso aí, ó. O rei é cheio de cobiça, de inveja, de egocentrismo, você vai massacrar vocês, está igual o Brasil. Golpe militar com o Bolsonaro presidente. Oh meu Deus, olha a loucura que esse povo perde em nome de Deus. Tomara que Deus não ouça, porque nós vivemos uma democracia e a gente não pode viver com isso não. Né? Mas o povo pediu isso. E aí o povo estava recebendo. Ó, vocês quiserem esse rei? Matou os cidadãos de Nob, que solicitaram a Deus um rei. Isso não é vingança divina não, isso é aprendizado humano. Infelizmente, há seres humanos que só entendem a linguagem da execução. Eu sou a favor de que se execute? Não, aqui quem estava executando era um invejoso aloprado e Deus só assistindo, como diz o texto bíblico. Ele está vendo a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração, daqueles que o abominam. Saul estava abominando o Senhor aqui, porque Saul olhava para Davi, via Deus na vida de Davi e odiava ao Senhor. E aí Deus visitando a iniquidade de Saul junto com a iniquidade do povo. Isso justifica Saul? Não. Saul vai pagar caro por isso que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, Saul era fruto de um desejo do povo. Olha que horror! Como que a gente precisa se lançar à misericórdia do Senhor para a gente não ficar sequestrado pelos nossos desejos enlouquecidos, tidos como coisa do Senhor. Né? Então, de um lado, esse povo morreu porque eles desejaram um rei que os matasse. De outro lado, a família do sacerdote Aimeleque é descendente do sacerdote Eli, acerca de quem Deus disse no capítulo 2, se não me engano, Deus levou um profeta lá, do qual ninguém sabe o nome, e disse, olha, os teus descendentes morrerão à flor da idade. Isso justifica Saul e Doeg? Não, não justifica. Porque eles, como indivíduos, eram inocentes. Eles poderiam morrer de uma outra forma. Né? Por outro lado, também vou deixar um vídeo que fala sobre isso. Por que Deus foi rigoroso
com a descendência de Eli, a ponto desses caras morrerem de graça, que de fato a culpa não é do Davi, não. O Davi mentiu ao rei, ao sacerdote, a Aimeleque, ele se sentiu culpado por isso, mas na verdade Davi já está inocentado, porque ele, em mentir, ele preservou o sacerdote de ter culpa da fuga dele. Então ele só falou, o rei me mandou com uma missão e eu preciso ir me dar uma arma, mas ele não estava conspirando contra o rei e nem estava conspirando contra o sumo sacerdote. Então por que o sumo sacerdote morreu? Porque é esse paradoxo. De um lado, um rei cometendo um pecado horrível do qual ele vai pagar. De outro lado, uma família onde a palavra profética estava se cumprindo. Morreram na flor da idade. E aí o Abiatar foge para Davi, porque Deus é bom, né? E esses homens morreram valentes, eles vão receber o galardão do Senhor. O Aimeleque e aquele sacerdote não morreram pecando como os filhos de Eli ou como o próprio Eli. Eles morreram valentes, defendendo um homem de quem Deus se agradava. Então não tem pecado neles. A injustiça é eles terem morrido cedo, e é uma injustiça cometida por um homem perverso como Saul vinha se tornando, mas que estava cumprindo também a profecia de que a casa de Eli seriam exterminados à flor da idade. Né? É tudo paradoxal, mas Deus está vendo o todo e Deus também está vendo as partes. É igual aconteceu com a morte de Jesus. O mundo todo matou Jesus, porque se Jesus viesse aqui hoje, os crentes o matariam. Mas quem executou o crime do ponto de vista histórico? Os judeus. Os apóstolos dizem isso. Jesus diz isso, olha, eles não me receberam na minha visitação, não ficará aqui pedra sobre pedra. É Deus dizendo, olha, no cumprimento dos propósitos eternos do meu Pai, existem coisas que não precisariam ser como estão sendo. Judeu não precisava me matar. Crente não precisava ficar escandalizando o nome de Jesus. Crente não precisava ficar patrocinando um governo corrupto. Crente tinha que ser governado pelo Senhor, clamar ao Senhor e ser contra toda a injustiça, ainda que contra a própria vida. Porque aqui, a profecia se cumpriu da família do sacerdote Eli, os descendentes dele, morrerem à flor da idade. Mas estes indivíduos que morreram aqui, morreram praticando a justiça. Não vimos nada de errado em Davi, ó rei. É isso. E aí Jesus disse, olha, todo que der a vocês, nem que seja um copo, recebendo vocês como um profeta, eles vão receber galardão de profeta. Então, estes que forem exterminados pelo maldoso Saul à flor da idade, eles receberão o galardão do rei Davi. Porque eles falaram assim, a gente não ia negar, Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele nos visitou, eu consultei sim o Senhor por ele, nenhum de nós aqui conspiramos contra o Senhor, viu, rei Saul? Aí o texto, Jesus disse, eles trataram Davi como um homem segundo o coração de Deus, já estão recebendo o galardão de homens segundo o coração de Deus, porque perderam a sua vida por aquilo que era segundo o coração de Deus. Está vendo como é que Deus sabe cumprir uma promessa, um castigo, alguma coisa assim? Porque a morte desses homens foi um cumprimento da palavra de Deus. Mas eles não estavam sendo castigados. Eles foram executados cumprindo a justiça. Eles foram executados como os crentes serão executados contra o governo da besta. Que vai dizer que a besta vai atentar contra os santos e vai prevalecer. Prevaleceu, mas os santos hoje estão lá, Senhor, vinga o nosso sangue. E os descendentes de Eli estão clamando, Senhor, vinga o nosso sangue. Agora, por que essa profecia tinha de se cumprir assim? Vou deixar aí um vídeo para você entender. Ou seja, estamos aqui fazendo meditação de questões complexas, não tentando justificar Deus, mas tentando chamar a sua atenção para os mistérios da fé. Olha como é que o Antigo Testamento é riquíssimo em graça, em poder, em paradoxo, em amor do Senhor. E como que, ao mesmo tempo que as coisas precisam se cumprir do ponto de vista histórico, cada um tem de se ver diante de Deus e cada um será perdoado diante de Deus naquilo em que se enxerga. Né? Se do ponto de vista histórico a terra vai ser consumida porque os seres humanos produzem esse consumo, esse fogo que vai brotar da terra e que o Apocalipse é chamado da ira de Deus, mas é só os seres humanos vomitando as suas maldades. Mas se do ponto de vista histórico é inevitável que assim seja, do ponto de vista meu e de você, do ponto de vista individual, do amor de Deus derramado em nossos corações,
Deus tem prazer em toda a luta social que a gente promove, que a gente faz acontecer. Deus tem carinho por quem ama a sua criação. Deus tem carinho por quem é contra o Ricardo Salles, que é um comedor de floresta. Deus tem carinho por quem ama a adoção, por quem ama tentar acabar um pouco com essa miséria. Aí Deus está olhando assim, vai receber galardão de profetas, porque foi a mim que vocês ampararam. Como é que eu sei disso? Jesus disse isso em Mateus capítulo 25. Tive fome e me deste de comer. Ah, mas a terra vai pegar fogo. Tive sede e me deste de beber. Mas o ser humano é cada um pelo seu esforço. Fica dando peixe, não dá vara para pescar. Era forasteiro e você me hospedou. Ah, porque o chinês é vacina, não sei o quê. Estava nu e me vestiste. Ah, cada um que compra o seu, rapaz. Eu trabalho, eu pago meus impostos, vou ficar comprando roupa para ninguém, não. Ou então, eu comprei roupa para você, você deve a mim a sua vida. Ou seja, a maldição está se cumprindo porque a terra virou um aquário maldito. Mas todo crente que, em parceria com o Espírito Santo que lhe habita, faz a justiça, como esses sacerdotes fizeram aqui na cara de Saul, receberá galardão de profeta. Pense nisso e leve a sério a palavra do Senhor na sua vida, porque Ele tem prazer na justiça e na equidade. Porque aqui, uma profecia ruim contra a casa de Eli se cumprindo, mas se cumprindo da melhor forma. Homens justos, porque defenderam um homem justo como Davi, foram executados por Saul. Olha o mistério da existência. E a gente só pode fazer o que isso diante do mistério? Se curvar e ser justos, como Davi foi, como o sacerdote Aimeleque foi, e como Abiatar foi fugindo para Davi, e ouvindo de Davi, fica aqui você vai ser protegido, porque quem te procura está me procurando, mas nós estamos debaixo da caverna de Adulão, refúgio do Senhor para aqueles momentos. Que o Senhor te abençoe e saiba aplicar isso na sua vida. Seja justo. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. Mas quem perde a minha vida como esses sacerdotes por minha causa, mesmo que a minha causa seja aparentemente por causa de Davi, vai encontrar vida eterna, abundante. E o Saul será penalizado por Deus. Né? Agora, nós não vivemos hoje numa teocracia, nós vivemos numa democracia. Até porque teocracia no mundo caído é só uma desculpa para a ditadura de fundamentalistas. Na democracia, nós temos o poder tanto de clamar ao Senhor, quanto de agir contra esse presidente para o qual a gente paga os nossos salários e os nossos impostos, e ele só faz zombar de nós, ou seja, nós estamos em situação melhor do que os israelitas dos dias de Saul. Pense nisso e receba esse convite aí. Eu te convido, se essa mensagem está te fazendo algum bem, que você dê o seu like, você compartilhe, espalhe as coisas boas, que você entre neste canal, visite a playlist aí de 1º e 2º Samuel, onde estão todos esses vídeos meditativos, e aperte o sininho para você receber as notificações, que a gente tem postado vídeos sobre o Evangelho Eterno de Jesus constantemente. E se você quiser falar comigo de forma mais personalizada, digamos assim, entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo, e que você seja edificado, que o Senhor te abençoe.